Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mila, sou professora da UF, Campus Patos de Minas, do curso de graduação e pós-graduação em Engenharia de Alimentos, o qual faz parte da Faculdade de Engenharia Química. Hoje, nossa videoaula vai ser sobre um tema super interessante que agrada várias pessoas, que é produção de queijo, tá? A gente vai falar um pouquinho da legislação, do fluxograma, tá? E das principais etapas aí da fabricação de queijo. Vou começar falando aí da produção mundial de queijo, tá? Esse dado é um dado de 2019 e a gente percebe aí que o Brasil ele tem um grande destaque na produção mundial de queijo. O Brasil é o quarto maior produtor, tá? Então ele se encontra aqui com produção de 780 mil toneladas por ano. Primeiro lugar, União Europeia, tá? Segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro lugar, Rússia. E daí, quarto lugar, o Brasil. Seguido pelo Canadá, Argentina, México, Austrália, Nova Zelândia e China. Ok? Então, a gente vê aí que o Brasil ele tem um destaque na produção mundial de queijos. Com relação ao consumo, o brasileiro ainda consome muito pouco queijo. E mesmo assim a gente tem uma grande importação, ou seja, o mercado lácteo aqui do Brasil ainda tem muito para crescer. Se a gente comparar o consumo de queijos no Brasil, aqui em azul, no México, aqui em vermelho, e nos Estados Unidos em verde, a gente vê que o Brasil é o que menos consome queijos, tá? Aqui está a quantidade de quilos por habitantes por ano. Estados Unidos disparado na frente, tá? No consumo de queijo. O Brasil ainda não tem tanto hábito de consumo de queijo. Bom, mas enfim, o que é queijo? Queijo ele é o produto fresco, isso uma definição bem simplória e bem simples do que é queijo. É um produto fresco ou maturado, obtido por separação do soro depois da coagulação do leite. Tá? Isso é uma forma bem simples, porque a gente tem mais de 2.000 tipos de queijos no mundo, então não dá para definir de forma tão simples assim. Vocês vão perceber aí com o decorrer da aula. Na nossa legislação, que regulamenta a identidade e qualidade de produtos lácteos, inclusive do queijo, tá? Que é a portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, 146 de 1996. A definição lá que a gente encontra para queijo é essa definição grandona aí, vou ler bem rapidinho para vocês. Entende-se por queijo produto fresco ou maturado que se obtém por separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído, integral, parcial ou totalmente desnatado, ou de soros lácteos coagulados pela ação física do coalho, de enzimas específicas, de bactérias específicas, de ácidos orgânicos, isolados ou combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar, com ou sem agregação de substâncias alimentícias e ou especiarias e ou condimentos, aditivos especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes. Então, é uma definição grande e aí a gente já abre um leque aí de um monte de oportunidades de tipos de queijos que podem ser produzidos de acordo com o regulamento técnico para queijos, ok? Bom, de acordo ainda com essa portaria do MAPA, 146 de 1996, ele classifica o queijo de diferentes maneiras. Com relação ao teor de gordura, esse queijo ele pode ser classificado em extra gordo, é o mínimo de 60% de gordura, por exemplo, requeijão. Queijo gordo, entre 45% e 59,9% de gordura, um exemplo, queijo prato. Semi-gordo, entre 25% e 44,9%, por exemplo, parmesão. Queijo magro, entre 10% a 24,9%, por exemplo, cottage. E desnatado, menor que 10%, por exemplo, queijo quark, tá? A classificação com relação ao teor de umidade, ele pode ser classificado como de muita alta umidade, maior que 55%, por exemplo, cottage, alta umidade entre 46% e 54,9%, por exemplo, queijo Minas, média umidade 36% a 45,9%, por exemplo, queijo prato, baixa umidade menor que 35,9%, por exemplo, queijo parmesão. E uma terceira classificação que é com relação ao tratamento térmico que a massa desse queijo sofreu, tá? Não é o leite, é a massa do queijo. Então, essa massa do queijo, ela pode não sofrer nenhum tratamento térmico, tá? Por exemplo, o Minas Frescal, a massa não sofreu cozimento.
Semi-cozido, a massa é aquecida entre 40 e 45 graus, por exemplo, prato, Gouda. Cozida, sofre aquecimento acima de 45 graus, por exemplo, parmesão. E a massa filada, que é aquela massa que passa por um processo de filagem, por exemplo, a mussarela, né? São aqueles queijos próprios para derretimento. E basicamente, gente, após a produção do queijo, a gente vai ter uma composição rica em proteínas e gorduras. Por quê? Porque vocês vão ver ali no processo que durante o processamento tem a eliminação do soro. Nesse soro vão embora as proteínas do soro e também a lactose, tá? Então, quando a gente fala aqui de composição de alguns queijos, a gente fala principalmente em proteína e em gordura, tá? Porque a lactose possui traços de lactose e proteínas do soro vão embora junto com o soro, tá? Então aqui eu trouxe só, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, pausar aí o vídeo e dar uma olhada na quantidade de proteína e gordura que cada queijo possui, ok? Bom, gente, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, tá? Um modelo bem básico de um fluxograma de fabricação de queijos. Extremamente difícil isso, por quê? Porque, como eu falei para vocês, existem mais de 2.000 tipos de queijos no mundo. Então, cada um tem as suas peculiaridades. Então, o que eu fiz aqui? Eu trouxe as principais etapas que podem ou não acontecer no processo de produção e nós vamos discutir cada uma separadamente, tá? Então, é um fluxograma bem básico, tá? Isso aqui não serve para todos os queijos. Isso aqui é só para vocês entenderem quais as principais etapas que um queijo, né, para ser produzido, precisa passar. Então, primeiro, a obtenção do leite, a gente vai falar, pasteurização, adição do fermento, adição de enzima, que é opcional, né? Se for uma coagulação enzimática, adiciona enzima. Se não, não adiciona enzima. Adição do cloreto de cálcio, que também é opcional. Formação da coalhada, corte da coalhada, cocção da coalhada, opcional. Agitação da coalhada, dessoramento, moldagem, a prensagem, que também é opcional. A salga, a gente tem diferentes tipos de salga, a gente vai falar. E a maturação, que também é opcional. Então, gente, eu vou falar de cada uma dessas etapas e durante as etapas eu vou falando quais queijos que normalmente utiliza cada uma dessas etapas, ok? Então, vamos começar pelo leite. Primeiro, na nossa legislação, ela permite que o queijo seja feito de leites de diferentes espécies, tá? Então, pode ser leite de vaca, leite bubalino, leite caprino, tá? Então, a gente tem hoje diferentes queijos, né, feito de diferentes espécies de leite. Dependendo do queijo que a gente vai produzir, a gente precisa padronizar o leite, tá? Então, antes do leite ir para a produção, esse leite é padronizado, mesmo porque esses queijos industriais, eles precisam seguir um padrão, né? O consumidor, ele quer receber na sua casa um queijo sempre igual, né? Que ele seja padronizado. Então, esse leite, por exemplo, vou fazer uma mussarela, eu padronizo esse leite a 2,4% de gordura, por exemplo. Ou um gorgonzola, eu preciso padronizar um teor mais alto de gordura. Então, depende do tipo de queijo, esse leite ele é padronizado antes do início da produção. E depois, já padronizado, ele vai para pasteurização. É obrigatória? É. Todos os produtos lácteos, obrigatoriamente, não só queijo, todos os produtos lácteos, obrigatoriamente, têm que passar pelo processo de pasteurização, ok? É uma lei brasileira que exige que todos os produtos lácteos passem pela pasteurização. A gente tem uma única exceção no Brasil, única, que são os queijos artesanais. Os queijos artesanais, existe uma legislação que permite que eles sejam produzidos de leite cru, tá? E aí, para isso, tem uma série de exigências, né? Várias recomendações, não só recomendações, né? Várias exigências mesmo com relação a rebanho, vacinação de rebanho, boas práticas, maturação. Então, os queijos produzidos de leite cru, que são os queijos artesanais, eles seguem uma infinidade de normas para garantir a segurança daquele produto, ok?
Essa pasteurização, o que é o objetivo dela? Destruir micro-organismos patogênicos, tá? Então, esse leite ele vai passar pelo processo, assim como a gente falou lá naquela videoaula de pasteurização de leite. Pode ser uma pasteurização rápida, nesse caso 72 graus por 15 segundos, ou uma pasteurização lenta, 64 graus por 30 minutos, tá? Ele traz algumas consequências, tá, gente? Então, a gente vai destruir as bactérias, ok? Mas ele vai trazer algumas consequências para esse queijo. Por exemplo, lembra lá da nossa aula de sais, que a gente fala o que acontece quando a gente aumenta ou diminui a temperatura? Então, quando a gente aumenta muito a temperatura, eu tenho a insolubilização do cálcio. Então, aquele cálcio que estava solúvel no meio, que ficava ali pronto para juntar com paracaseinato, formando paracaseinato de cálcio, e que é, na verdade, o coágulo, né, que é a formação da coalhada, ele solubiliza, ou seja, ele não está livre para juntar, né, para fazer essa junção com paracaseinato. Isso afeta de que forma, meu queijo? Diminuição de rendimento, tá? Então, fazer o tratamento térmico nesse leite insolubiliza o cálcio, que consequentemente diminui o rendimento. Outra consequência é a destruição de micro-organismos bons do leite, tá? Porque a pasteurização ela não consegue. Quando a gente aplica um tratamento térmico, ela não vai falar, só vou matar as ruins e vou deixar as boas. Não, ela mata tudo, tá? Destrói todos os micro-organismos, inclusive os micro-organismos bons, tá? Por isso que o queijo artesanal ele tem um gosto diferente do queijo industrial. O queijo artesanal ele carrega com ele toda essa microbiota benéfica existente no leite cru, tá? E no queijo industrial, vocês vão ver, a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente adiciona um fermento, até mesmo para padronizar esse produto industrial. Que é esse fermento que eu vou falar para vocês agora, que é a adição do cultivo iniciador. O cultivo iniciador nada mais é do que o fermento. Ele que vai dar o gosto característico do meu queijo. Então, para cada queijo, eu tenho um fermento específico. Eu tenho um fermento que eu vou utilizar na mussarela ou no prato, né? No caso do queijo artesanal, a gente usa um fermento natural, que é o pingo, né? O soro fermento, que é aquele obtido do próprio queijo, do soro daquele queijo produzido no dia anterior. Então, todos os queijos, a gente usa esse fermento principalmente para dar o sabor característico daquele queijo. Tá? A gente fala que o fermento é a alma do queijo, é ele que vai dar o sabor característico. Então, esse fermento, ele pode vir, o fermento industrial, né? Ele pode vir de forma liofilizada, tá? E aí a gente faz uma reconstituição desse fermento. Pode vir congelado, tá? Então, a gente compra esse fermento nas indústrias e recompõe, reconstitui ele no leite. Então, aqui está o processo de reconstituição, né? A gente pode misturar ele num balde de leite e jogar aí no tanque de queijo, lá na queijomate. As funções desse fermento. Tem a função acidificante, porque ele vai fermentar a lactose e produzir ácido lático. Atuam durante as etapas de coagulação e corte. Esse fermento, ele cessa a atividade quando a gente elimina o soro, porque ele age principalmente em cima da lactose e depois que a gente remove o soro, essa lactose vai embora. Em geral, são espécies homofermentativas. Algumas espécies mesófilas é o Lactococcus lactis e espécies termófilas, Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, que são aqueles que a gente usa na fabricação do iogurte. Mas isso aqui, gente, como eu falei para vocês, alguns exemplos, dependendo do queijo, a gente tem uma infinidade de opções para utilizar aí de fermento. Bom, e aí, neste momento, eu tenho dois tipos de formação de coalhada, tá? Existem queijos que passam por um processo de coagulação lática ou ácida e existem queijos que passam por um processo de formação da coalhada enzimática, tá? A maioria deles, a maioria dos queijos produzidos são formação de coalhada enzimática, pouquíssimos de formação de coalhada ácida. Então, eu vou falar para vocês a diferença entre esses dois, tá? Para vocês entenderem bem. Então, ó, a coalhada lática ou ácida é aquela que acontece pela queda do pH.
Nesse caso, a gente não adiciona enzima, não tem presença de enzima no processo. Então, lá naquele fluxograma onde eu coloquei adição de enzima, já não existe aquela etapa, tá? Por exemplo, requeijão, cottage, ricota, são queijos que não têm adição de enzima. Todos eles passam por um processo de coagulação ácida. Milo, o que acontece nesse processo de coagulação ácida? Lembra que eu falei para vocês que a gente adiciona o fermento. O fermento ele vai fermentar a lactose. Ele fermentando a lactose, eu tenho produção de ácido lático. À medida que eu vou produzindo ácido lático, eu tenho ali uma formação de carga positiva. Eu tenho uma formação de hidrogênio que tem carga positiva. Então, inicialmente, deixa eu colocar aqui, ó. Então, inicialmente, eu tenho proteínas ali nas micelas de caseína com cargas negativas na superfície. Todas elas têm cargas negativas na superfície, né? Lembra lá da nossa aula de proteína? Então, elas vão repulsar, né? Elas se repelem, elas não vão aglomerar, elas estão se repelindo. Isso no pH normal do leite, que é 6,4 a 6,8. À medida que eu vou diminuindo esse pH, tá? Então, eu vou formando ácido e esse pH vai diminuindo na presença de hidrogênio. E as cargas, elas começam a ficar partes positivas e partes se mantêm negativas. Bom, o que acontece com cargas opostas? Se atraem. Então, eu vou ter uma atração eletrostática aqui das minhas micelas de caseína e vou coagular. Quando ela atinge o ponto isoelétrico, essas caseínas atingem o ponto isoelétrico, elas coagulam, se juntam. Então, aí eu vou ter uma precipitação por causa de um processo de acidificação, ok? Então, é assim que tem a formação da coalhada por meio ácido, ok? A coalhada lática. A temperatura influencia na formação dessa coalhada. Se eu tiver a 20 graus, o ponto isoelétrico vai ser 4,6. Então, o pH onde ela vai juntar, vai aglomerar, é o pH 4,6. Se eu tiver uma temperatura menor que 20 graus, o ponto isoelétrico também diminui. Uma temperatura maior que 20 graus, o ponto isoelétrico aumenta, tá? Então, a temperatura que meu leite se encontra no momento da coagulação influencia diretamente em qual pH vai acontecer o processo de coagulação. Isso aqui é extremamente importante. Essa coalhada formada é uma coalhada porosa, frágil, pouco contrátil, difícil de dessorar. Só a gente lembrar, gente, da coalhada ali do iogurte, né? Aquela coalhada frágil, né? O queijo cottage, então é aquela coalhada bem porosa. Bom, e vamos falar agora então da coagulação enzimática, que é a mais comum no processo de queijo. Nesse caso, a gente tem a adição de uma enzima, tá? Mesmo os queijos artesanais, a gente adiciona uma enzima extra, não é natural do leite, tá? A gente tem que adicionar uma enzima, é um ingrediente a mais aí no processo do queijo. Então, tem a etapa de adição de enzima em todos os queijos que sofrem coagulação enzimática, ok? Então, a gente vai adicionar essa enzima vai coagular a caseína. O que acontece? Lembra da micela de caseína? Lembra que eu tenho esses cabelinhos aqui da capa caseína sobrenadante, que é a parte hidrofílica da capa caseína? O que vai acontecer quando eu adicionar a enzima? Essa enzima, ela vai quebrar a minha capa caseína no meio. De um lado vai ser aquele cabelinho ali, a parte hidrofílica, do outro a parte hidrofóbica, tá? Só relembrando lá o que a gente já viu na aula de proteína. E aí, hora que quebrar, eu tenho de um lado aqui a paracaseína, que é a parte hidrofóbica, e do outro lado o caseíno macropeptídeo, que é a parte hidrofílica. A paracaseína, ela vai se ligar no cálcio, nesse cálcio que está solúvel no meio, tá? Se eu pasteurizei, normalmente eu adiciono cloreto de cálcio para eu ter um maior rendimento, para que esse cloreto de cálcio se ligue aí na paracaseína. Formo o paracaseinato de cálcio, que nada mais é do que o meu coágulo. Então, esse paracaseinato de cálcio é esse coágulo formado por causa da ação enzimática, porque a enzima quebra essa caseína ao meio, ok? Então, esse caseíno macropeptídeo, a parte hidrofílica, ele vai ser eliminado ali no soro. Então, essa imagem aqui bem bacana, né?
Quem adaptou essa imagem foi a Stefane, aluna de mestrado, desse livro aqui, tá? De 2016. O que ela mostra? O que essa imagem traz pra gente? As micelas de caseína distantes uma da outra, tá? Estáveis. O processo de quebra, tá? A ação enzimática aqui, quebrando o cabelinho aqui da capa caseína, uma vez que é retirada a parte hidrofílica que está ali em equilíbrio com o meio aquoso do leite, o que vai acontecer? Eles vão se juntar, né? Porque agora ficou tudo hidrofóbico, então eles falam, não, vamos nos juntar para a gente se proteger dessa parte hidrofílica que a gente não tem afinidade. Então eles se juntam, se aglomeram e formam então esse coágulo enzimático, tá? Devido a uma ação enzimática, ok? Bom, essa enzima, de onde que vem essa enzima, tá? Principalmente o estômago do bezerro. É a melhor enzima para coagular de forma bastante específica essa caseína é aquela obtida do estômago do bezerro. Então é a chamada de quimiosina ou renina, tá? É a mesma coisa. Então essa renina ou quimiosina, ela tem ótima capacidade de coagulação, promove hidrólise limitado, que é muito bom, proporciona coágulos de textura excelente, não gera amargor e tem alto rendimento, tá? Então várias características muito boas. A gente só tem um defeito, que é o custo, né? Tudo que é bom custa caro. Então alto custo para obtenção dessa enzima, ok? A gente encontra no mercado algumas sintéticas, tá? Mas a quimiosina mesmo, originária do estômago do bezerro, ela é extremamente cara. E justamente por isso, a gente tem uma substituta para ela. Então a renina ela pode ser substituída pela pepsina suína. Mila, é tão boa quanto? Não. A pepsina suína, ela tem afinidade também por hidrolisar aminoácidos hidrofóbicos. Então ela acaba hidrolisando muita coisa além do que ela precisa e traz algum sabor amargo para o queijo, tá? Mas pode-se testar, pode-se fazer uma substituição ou talvez usar um pouco de cada, um pouco de renina, um pouco de pepsina, tá? Tem alguns frascos comerciais, algumas enzimas comerciais que é a junção das duas. E temos também as enzimas que a gente chama de reninas microbianas, tá? São enzimas produzidas por micro-organismos. Elas são resistentes a diferentes condições de temperatura e pH, tá? E são bem mais baratas, porque elas são produzidas por micro-organismos. Essa coalhada obtida pela coagulação enzimática é uma coalhada impermeável, flexível, compacta, contrátil e fácil de dessorar, né? Então a gente consegue ver aí na imagem, ó, uma coalhada bem elástica, bem lisinha, bem flexível, tá? Bem diferente daquela obtida por coagulação ácida. Bom, então endureci ali, né? Formou meu gel. Aí eu vou cortar esse gel, tá? Então a próxima etapa é o corte da coalhada. Então esse corte ele pode ser feito na própria queijomate, tá? Utilizando essas pás aí, essas liras, ou de forma manual. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? O corte em pequena escala e em grande escala. E o que é o objetivo desse corte, gente? O objetivo de cortar a coalhada é a eliminação do soro. Eu preciso eliminar o soro, então eu vou cortar, vou quebrar esse coágulo para que eu consiga eliminar, né, a parte aquosa ali, juntamente com a parte hidrofílica da minha capa caseína, juntamente com as proteínas do soro. Então tudo precisa sair ali no processo de dessoragem. Então, o corte ele auxilia a expulsão do soro. Pode ser feito de forma automática, né? Então, a gente vê aqui o processo na queijomate automático ou de forma manual. Então, ele pega uma lira e faz esse corte de forma manual. Então, a gente obtém esse coágulo quebrado, né? Esses grãozinhos aqui da massa. Esse grão da massa, gente, a gente pode cortar de forma que eu obtenha um grão muito grande, ou eu posso cortar, né, utilizando liras com furos menores, onde eu obtenho grãos muito pequenos.
Mas e aí, Mila, o que é a diferença de grão grande e grão pequeno, né? Tem até as nomenclaturas, grão do tamanho de um arroz, grão do tamanho de uma nozes, então isso é muito comum aí na indústria de queijo. O que é a diferença disso? Quanto maior o grão, maior vai ser a retenção do soro, tá? Mais difícil eu tirar o soro de um grão muito grande do que um grão pequenininho. O grão pequenininho eu consigo dessorar fácil ali. Então, quando eu tenho grão grande, esse slide aqui fica melhor. Quando eu tenho grão grande, eu tenho uma menor perda de soro e vai resultar em queijo de maturação mais rápida, massa úmida, textura macia ou mole. Quando eu tenho um grão bem pequenininho, eu vou perder muito mais soro, tá? É muito mais fácil sair o soro do grão pequenininho. Então a maturação vai ser mais lenta, massa seca, textura dura ou muito dura, tá? Isso é ruim? Não. Por exemplo, eu quero um parmesão. Eu quero um parmesão que tenha a característica de ser um queijo mais duro, de ter uma massa mais seca, né? Então, no caso do parmesão, os grãos eu vou cortar, né, a massa de forma que virem grãos bem pequenininhos, ok? Depois vai para a cocção da coalhada. É uma etapa opcional, como eu falei para vocês, tá? A massa, ela pode passar por um processo de aquecimento ou não, independente lá da pasteurização, tá, gente? O leite já foi pasteurizado, agora aqui eu vou fazer a cocção dessa massa. Então, ela é uma etapa opcional, ok? Essa cocção, gente, quanto mais eu aqueço essa massa, mais contrátil fica minha coalhada ali, é mais fácil das proteínas se juntarem. Então, quanto mais eu aqueço, mais soro ele vai perder, mais duro vai ser meu queijo, ok? Então, quando eu quero obter um queijo mais duro, eu faço esse aquecimento com uma temperatura mais elevada. Então, alguns métodos de cocção dessa coalhada: adição de água quente, injeção de vapor. Então, aqui eu coloquei exemplo para vocês de água quente, a injeção de vapor, ou quando eu não quero o contato direto com a massa, quando eu não quero o contato do meu meio de aquecimento direto com a minha massa, eu faço então o aquecimento com tanque encamisado, tá? A temperatura, como eu falei lá para vocês na classificação, varia de 32 a 35 graus se for a massa crua, ou seja, não passou pelo aquecimento, é a temperatura que sai aí da ordenha. No caso do queijo artesanal, que não é pasteurizado, é a temperatura que sai da ordenha. E no caso do queijo industrial, que não vai ter a massa cozida, essa temperatura é a temperatura que ele sai ali da pasteurização. Até 40 graus semi-cozido e maior que 40 graus é cozido. Então, aqui mostrando para vocês a entrada, né, de água quente aí na massa do queijo. E depois vai para a parte de agitação da coalhada, tá? Essa agitação da coalhada, ela objetiva evitar aglomeração e sedimentação das partículas da coalhada. Então, eles vão agitar para que aquela massa ali, para que aqueles grãos não sedimentem. E passamos então para o dessoramento, que nada mais é do que a retirada do soro. Quanto mais duro é o queijo, né, que se quer fabricar, mais intenso é o dessoramento. Então, quanto mais soro eu tirar, mais duro, né, vai ficar meu queijo, menos úmido. Então, o dessoramento, ele, por exemplo, um queijo Minas frescal, eu posso simplesmente colocar a massa ali dentro das formas e esperar o soro sair de forma gradual, porque é um queijo que eu não quero que tenha tanta saída do soro, né? Um queijo que é um queijo mais úmido, de massa mais mole, e eu não quero que o soro saia em grande quantidade. Posso fazer o dessoramento utilizando, por exemplo, um tecido. Isso aqui é uma foto da produção de um queijo artesanal. Então, ela coloca dentro do tecido e amassa esse tecido, e ali o soro ele vai saindo de forma gradual. E tem o processo totalmente mecânico, totalmente automatizado. Então, eles utilizam essas drenoprensas, né, que por pressão ali, ele abaixa essa prensa aqui, e aí tem a separação do soro e da massa. Inclusive, ó, normalmente, né, logo embaixo ali daquela drenoprensa, tem queijomates já preparadas para receber esse soro, que normalmente vai ser transformado em ricota, né? Então, a queijomate que está ali embaixo, ela já recebe o soro que está saindo da queijomate que está na parte superior para a produção
de outros produtos lácteos, né, que utiliza soro. Então tá aí a remoção do soro. E vai então para a moldagem, que eu coloquei exemplo para vocês de um processo de moldagem de um queijo prato, tá? Onde primeiro tem esse corte aí dos blocos dos queijos, depois eles colocam nas formas. E aqui uma moldagem artesanal, tá? Então o processo é feito individualmente, né? Colocado em cada uma das formas para que ele adquira ali o formato desejado. A prensagem também é opcional, tá, gente? Então, o que é o objetivo da prensagem? Expulsar o soro e aí, consequentemente, reduz a umidade, retira o restinho de lactose que ficou ali no soro, consequentemente, cessa a acidificação. E, como eu falei, nem todo queijo ele é prensado, então tem uma compactação aí da massa. Então, aqui coloquei para vocês uns exemplos de prensagem, né? Então, aqui é uma prensagem mais automática, industrial, e aqui um processo de prensagem bem artesanal, né, onde simplesmente coloco um pezinho ali na massa. E nesse caso aqui, eu não quero que saia tanto soro, né? Claro que esse processo aqui eu vou ter uma perda de soro bem menor. Então, por exemplo, um queijo frescal, eles utilizam esse tipo de prensa. E a prensagem manual, tá? Muito comum no queijo artesanal. Então, faça a prensagem ali na própria forma, de forma manual, utilizando as mãos. Muito cuidado no momento da prensagem, que pode gerar essas olhaduras mecânicas aqui, tá, gente? Nem sempre essas olhaduras são coliformes, né? A gente às vezes olha um queijo cheio de furinho e fala, não vou comer não, é coliforme. Às vezes não é coliforme, né? Às vezes é um processo falho aí na prensagem, tá? O ideal é que não tenha, a não ser aqueles queijos com olhaduras, né? Os queijos suíços, que são típicos de olhaduras. Bom, passamos então para a próxima etapa, que é a salga. O que é o objetivo da salga? Potencializar o sabor, inibir o crescimento de bactérias indesejáveis, potencializa o crescimento das desejáveis e favorece algumas mudanças físico-químicas. Então, a salga é uma etapa extremamente importante aí do processo do queijo. Nós temos 3 diferentes tipos de salga: salmoura, salga seca e salga direto na massa. A salmoura consiste em fazer a imersão desses queijos em uma água salina, ou seja, uma água que contenha sal, tá? Então, nada mais é do que, muito comum para mussarela padrão, nada mais é do que deixar esses queijos aí de molho, né, imersos aí nessa salmoura. Por quanto tempo, Mila? Quanto tempo que esse queijo tem que ficar na salmoura? Depende da quantidade de sal que eu quero no meu produto final. Então, por exemplo, 12 horas eu vou ter uma quantidade de sal de 0,58%. 72 horas, 1,19%. E, consequentemente, minha umidade também vai diminuindo, né? Ele vai perdendo, à medida que entra o sal, né? A água vai diminuindo ali, vai perdendo água para a salmoura. Esse aqui é um exemplo de aerômetro, né, para medir a quantidade de sal que tem ali naquela salmoura, e aí faça uma relação. Então, a relação entre a densidade e a porcentagem de sal. Então, você coloca ali, né, como se fosse um densímetro mesmo, e consegue medir a porcentagem de sal. Por quê? Porque de tempos em tempos vai ter que repor o sal dessa salmoura, tá? Então, esse controle de sal na salmoura, ele tem que ser feito diariamente. Tem as salmouras tipo piscinas, né? Então, muito comum os queijos imersos nessas salmouras tipo piscinas. E lembrando que a salmoura pode ser uma fonte de contaminação, né? Então, essas salmouras, elas têm que passar por um processo de limpeza frequentemente, ok? A salga seca nada mais é do que colocar sal aí direto na superfície do queijo. E a salga na massa, muito comum, por exemplo, no queijo cheddar, tá? Onde a gente adiciona o sal direto na massa. E, enfim, chegamos, né, na última etapa do processo, que é a mais complicada de todas, que é a etapa de maturação. A gente precisaria de um semestre inteiro só para falar sobre maturação, tá? Mas eu ainda quero fazer um curso só de maturação, porque a gente precisaria de várias videoaulas, porque é um processo extremamente complexo,
Nele acontece transformação da lactose que sobrou, pouca lactose que tem, ainda acontece transformação na proteína, na gordura. Então, são transformações que acontecem simultaneamente e extremamente complexas. Mas é na maturação que o queijo adquire aí uma identidade, né? um sabor, um odor, uma cor característica. Essa maturação ela tem que ser em temperatura e umidade controlada, tá? Ela que vai dar o sabor e o aroma característico do queijo. Então aqui, gente, eu não vou aprofundar muito não, tá? Que como eu falei para vocês, são reações extremamente complexas, então só para mostrar em que se transforma a lactose, o citrato, proteínas e os lipídios, tá? E por fim, a embalagem. Normalmente eles fazem essa embalagem, utilizam essa embalagem termoencolhível, né? Eles colocam embalagem de plástico e a hora que colocam em contato com a água quente, ela molda ali no formato do produto. Como eu falei para vocês, né? Agora isso já está finalizando, tá, gente? Existem mais de 2.000 queijos no mundo, tá? Então, assim, não dá para falar de cada um deles. Eu trouxe essa imagem aqui porque um dos queijos mais antigos que a gente tem é o gorgonzola, tá? Ele é conhecido desde mais ou menos 860 anos depois de Cristo. Então, ele já tem muitos anos, né? Ele foi um dos primeiros queijos aí descobertos pela humanidade. Então, tem uma infinidade de queijos ao redor do mundo, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho para vocês dos queijos brasileiros, tá? Na verdade, eu não consigo também falar de todos os queijos brasileiros. O que eu fiz? Eu vou colocar o regulamento técnico de cada um. Porque caso vocês tenham interesse em aprofundar sobre o processamento desse queijo, tem lá o link, né? Ali a referência para vocês irem atrás desses queijos. Então, o que eu fiz? Eu peguei os queijos que estão na nossa legislação. Então, quais os queijos estão na legislação brasileira? Quais os queijos são produzidos, né, no Brasil de forma assim, que tem um regulamento técnico? A gente pode produzir, claro, a gente pode produzir um gorgonzola aqui, só que ele vai chamar queijo tipo gorgonzola, né? Posso produzir queijos, mas ele vai chamar tipo alguma coisa. Porque o queijo, principalmente fora, principalmente nesses países europeus, eles valorizam muito a região onde esse queijo é produzido. Então, se um queijo é produzido em determinada região, ele recebe um nome característico, né, daquela região. Então, se eu produzir esse queijo fora daquela região, esse queijo ele tem que receber a denominação tipo camembert, por exemplo, tá? Porque ele é produzido fora daquela região da França. Então, essa valorização do regionalismo, da região onde o queijo é produzido, é extremamente importante. A gente está começando com isso no Brasil, aí, com a identificação geográfica, aí, né, o queijo canastro, o queijo cerrado, né, o queijo artesanal, valorizando essas regiões caracterizadas como produtoras de queijo. Bom, então aqui na nossa legislação brasileira, ela fala do queijo azul, tá? Que é um queijo que ele vai simular o gorgonzola, o roquefort, tá? Eu utilizo o penicillium roquefort. Se vocês quiserem saber mais sobre esse queijo, tem essa instrução normativa aqui, 45 de 2007. Queijo coalho, tá? Também na nossa legislação, tem mais detalhes sobre ele na instrução normativa 30 de 2001. Queijo Dambo, tá? Apesar de estar na nossa legislação, aqui na nossa região não é tão comercializado, tem as definições dele na portaria 360. Queijo de manteiga, tem na instrução normativa 30 de 2001. Queijo Minas Frescal, gente, muita gente confunde o queijo Minas Frescal com o queijo Minas artesanal. São dois produtos totalmente diferentes, tá? O queijo Minas Frescal é aquele queijo industrial. É o queijo que utilizou um fermento industrial, que utilizou leite pasteurizado, tá? Todo o regulamento desse queijo está na instrução normativa 4 de 2004. Diferente do queijo Minas artesanal. O queijo Minas artesanal é aquele queijo que foi fabricado de leite cru, ok? Não utilizou fermento industrial, utilizou o pingo como fermento, que é o fermento natural, tá? Então, não confundir queijo Minas Frescal com queijo Minas artesanal. São dois produtos diferentes. Queijo mussarela
muito comum, é o queijo mais consumido no Brasil, tá? Tá aqui na portaria 364. Queijo parmesão, queijo petit suisse. Todo mundo acha que esse queijo petit suisse é iogurte, inclusive ele fica lá na área de leites fermentados. E na verdade ele é um queijo, né? Um queijo que passou por coagulação ácida e depois foi microfiltrado. As definições dele estão nessa Instrução Normativa 53 de 2000. Queijo prato também é outro queijo muito comum que passa por um processo de maturação, muito comum, muito consumido aqui no Brasil, portaria 358 de 97. Queijo ralado, tá? Então tem essa definição e de acordo com essa portaria a gente pode utilizar até 4 tipos de queijos para produzir o queijo ralado. Requeijão, muito consumido também, está na portaria 359 de 97. Até coloquei essa imagem aí da Copatos, onde além do tradicional, tem outros tipos de requeijão, requeijão light, requeijão com diversos sabores, aí tem uma gama de produtos derivados aí do requeijão. Queijo Tilsit, tá? Tá na nossa legislação, a gente tem uma portaria específica para esse queijo. E o queijo artesanal, né? Que aí no caso a gente tem uma lei geral que regulamenta os queijos artesanais. Só que a gente tem diferentes tipos de queijos artesanais no Brasil. Então a gente ainda não tem um regulamento técnico para cada uma dessas variedades, né? Um dos queijos artesanais muito conhecidos é o queijo Minas artesanal, o QMA. O QMA ele tem um regulamento próprio, né? Porém, os outros queijos artesanais brasileiros, quase nenhum tem um regulamento próprio. Então, ainda muito tem que ser feito aí para regularizar, regulamentar esses queijos artesanais no Brasil. Tanto não tem regulamento, né, que a gente vê aí, por exemplo, queijo de araxá tipo canastra, né? Então, tem muita essa confusão. Queijo Minas produzido em UK, né? Então eu recebi essas fotos e gosto de compartilhar aqui com vocês que ainda tem muita confusão aí na denominação do produto. Aqui foram as referências que eu utilizei para preparar essa aula. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição.